Bom, então continuando o assunto de comandos de repetição, tá? Uma coisa que é muito comum na computação é que a gente tem que manipular uma grande quantidade de dados, né? E a gente precisa ter fácil acesso a esses dados, tá? Inclusive para não ter tantas variáveis. Se eu quiser guardar 100 números inteiros no meu programa, não faz sentido eu ter 100 variáveis, né? Ou se eu tiver 1000 números inteiros, 10.000 números inteiros, né? Não posso ficar criando variável para guardar cada um desses números inteiros, até porque as variáveis não me dão uma forma fácil de acessar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número inteiro e assim por diante. Tá? E a gente quer ter um código mais simples, com menos variáveis e fácil acesso a essas informações. Tá? Então, para isso, a gente vai usar, existem várias formas de fazer isso, mas a gente vai começar usando o que a gente chama de listas. Tá? E aí no futuro a gente vai ver outras formas de acesso aos dados. E aí na disciplina seguinte, que é a estrutura de dados, a gente vai ver muitas formas de armazenar e acessar esses dados. Tá? Então, uma lista é um tipo do Python, tá? É o tipo list, e ele permite armazenar essa grande quantidade de dados, tanto quanto você queira, tá? Mas claro, até o limite de memória do seu computador. E ele permite acessar esses dados de uma maneira muito fácil, tá? Usando o que a gente chama de índice. Então, se eu vou ter uma variável, por exemplo, chamada lista, que é do tipo list, e eu vou conseguir acessar o primeiro elemento dessa lista de dados escrevendo lista 0, o segundo elemento escrevendo lista 1, tá? Com esses colchetes. E aí eu posso acessar esses dados tanto para escrever quanto para ler essas informações. Então, digamos que seja uma lista guardando números inteiros, eu consigo acessar, consigo descobrir qual que é o primeiro número inteiro, consigo alterar qual que é o primeiro número inteiro e assim por diante. Tá? E uma coisa que às vezes pode parecer estranha, mas tem motivos e é histórico na computação, é que o índice começa em 0. Tá? Então, na computação, muitas vezes a gente começa a contar a partir de 0 ao invés de começar a contar a partir de 1. Bom, então vamos ver como usar essas listas, como criar uma lista, como colocar itens na lista e etc. Tá? Então, você pode criar uma lista vazia, sem nada armazenado, tá? Escrevendo o nome da variável que você quer dar para essa lista. Tá? Então, podia ser lista, minha lista, lista X, X, tá? O nome que você achar, L, só o nome que você achar melhor, então isso aqui é o nome de uma variável. Igual, e aí você coloca esse abre colchetes, fecha colchetes, tá? Isso daqui significa para o Python uma lista vazia, tá? Você também pode escrever lista igual a list, abre, fecha parênteses, isso daqui também vai te dar uma lista vazia, tá? É mais comum a gente usar essa primeira opção, tá? E aí você também pode criar uma lista que já tem algum conteúdo inicial, tá? Então, por exemplo, posso escrever lista igual a abre colchetes 1,7,2,2,15. Essa vai ser uma lista de 5 números inteiros, o 1, o 7, o 2, o 2 e o 15, tá? Então eu coloco colchetes para abrindo e fechando colchetes e separado por vírgula. Tá? Note que eu posso ter repetição de elementos. Tá? Então essa é uma lista de 5 elementos, não de 4. Não importa que o 2 já tinha aparecido. Tá? E a ordem importa também. Não pense isso como um conjunto de números. Pense isso como, de fato, uma lista de números. Tá? Então, se eu trocar 1 com 7 aqui, isso daqui é uma outra lista. Tá? Bom, essa era uma lista que guardava números inteiros, essa agora é uma lista que guarda strings. Tá? E essa aqui é uma lista que guarda números floats. Tá? Eu também posso criar a lista a partir de variáveis que eu já tiver. Então, por exemplo, lista x, y, z, se minha variável x vale 10, minha variável y vale Ana, minha variável z vale menos 2.1, essa vai ser a lista 10, Ana, menos 2.1. Tá? Então eu posso pegar
Isso aqui significa pegue o valor dessas variáveis para construir essa lista de 3 elementos. Tá? E eu posso ter uma coisa que nem toda linguagem de programação permite, mas no Python eu posso ter lista com tipos diferentes. Então eu posso ter uma lista com um número inteiro, uma string e um número float, por exemplo. Tá? Então eu posso ter vários tipos diferentes na minha mesma lista. Tá? Na mesma lista. Então, essas são as duas formas de criar a lista, né? Eu crio uma lista vazia, tá? Ou eu crio uma lista com um conteúdo adicional. E aí eu consigo adicionar conteúdos na lista, tá? Que eu vou escrever, por exemplo, lista, o nome da minha variável, ponto, append, abre parênteses, x, fecha parênteses. Depois a gente vai entender mais para frente no curso o que isso aqui significa melhor, o que é esse ponto, etc, tá? Mas por enquanto vamos focar só nisso. Então, lista.append x, eu pego esse valor x, pode ser uma constante, pode ser uma variável, uma expressão, né? O resultado de uma expressão. E vou inserir no final da lista, nessa lista minha, tá? Então, x pode ser variável, constante, expressão, não tem problema, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui do que eu poderia fazer no terminal do Python. Então, L igual abre e fecha colchetes, está criando, isso aqui é uma lista vazia que eu estou criando, certo? E eu estou atribuindo para essa variável L. Então, se eu pedir para o Python, se eu digitar só L no terminal, ou se eu tivesse dado print L no arquivo .py, o que o Python vai me mostrar é isso, não é uma lista vazia. Tá? Se eu pedir o type de L, ele vai dizer que é uma lista, não list. E aí eu posso fazer esses appends. Então, l.append Ana, l.append Beto, l.append Carlos. Tá? E se eu pedir para imprimir o L agora, eu vou ter Ana, Beto e Carlos. Tá? Então, a lista era vazia. Quando eu dei l.append Ana, eu coloquei Ana no final da lista, mas o final da lista vazia, certo? Vai ficar a lista só contendo Ana. Aí depois, quando eu adicionei Beto no final da lista, eu fiquei com a lista valendo Ana e Beto. E depois, quando eu adicionei Carlos, eu fiquei com Ana, Beto e Carlos. Então, esse append sempre vai inserir, digamos, na direita da lista, né? No final da lista. A lista começa aqui e termina ali, então vai inserir no final dessa lista. Se eu escrever agora L0, isso significa acessar a primeira posição da minha lista, a posição 0 da minha lista, certo? Que é o que está armazenado, Ana. Então ele vai me mostrar Ana. Tá? Então é como se L0 fosse uma variável, que está guardando, no caso, uma string. Tá? L1 vai ser Beto e L2 vai ser Carlos. Então, num certo sentido, é quase como se a gente tivesse 3 variáveis, a variável L0, L1 e L2. Na verdade, a gente só tem uma variável, a variável L, e a variável L permite acessar o primeiro dado, o segundo dado e o terceiro dado. Tá? E se eu digitar L3? Bom, essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2, não tem posição 3, certo? Então o Python vai reclamar comigo e vai dar esse erro, index error, tá? Dizendo que o índice, certo? Esse número 3, está fora do limite da lista. Tá? O índice dessa lista vai de 0 até 2 e você me pediu um índice 3. Tá? Então ele vai reclamar com você. Tá? Agora, se eu pegar essa lista, Ana, Beto, Carlos, né, e vier aqui na lista, na posição L1, certo? A segunda posição da minha lista, e fazer L1 igual a Roberto, a string Roberto, eu pedir para imprimir L, eu vou ter mudado a lista para que seja Ana, Roberto e Carlos. Tá?
Então, eu posso tanto acessar esses valores para ler, que foi o que eu fiz aqui nessas linhas, quanto eu posso mudar esses valores, posso atribuir para esses valores. Tá? E eu sempre tenho que tomar esse cuidado de trabalhar com os índices sempre dentro do limite da lista. Bom, então vamos ver um exemplo prático. Digamos que você quer ler uma lista de nomes para processar essa lista depois. Só que a gente não sabe quantos nomes precisam ser lidos, então eu não posso guardar isso em variáveis normais. Eu não posso ter 4 variáveis, por exemplo, porque eu não sei se são 4 nomes, se são 10 nomes, 100 nomes, etc. Tá? Então, digamos que o usuário vai dizer para a gente quantos nomes ele quer digitar, um número N. Tá? Então, como que a gente pode ler e armazenar esses nomes? Então, aqui eu estou lendo a variável N, né? Então, eu estou fazendo um input, e aí depois estou convertendo o resultado desse input para int. E aí eu vou começar com minha lista vazia, e aí eu vou ter um while aqui, tá? Então essa variável i começou como 0, e eu vou ter esse while enquanto o i for menor que n. Então o while vai valer, vai valer 0, 1, 2, 3, até n-1. E aí eu posso pegar essa variável nome, tá? E pedir para o usuário entrar com o nome, né, usando esse input. Não preciso converter para string, né? Input já me devolve uma string. E aí eu posso fazer l.append nome nessa lista. E isso vai armazenar esse nome digitado pelo usuário na lista, né? E aí eu somo 1 na minha variável i. Então, essa variável i está contando de 0 até n-1, né? Então vai rodar isso aqui n vezes. Então, n vezes a gente vai pedir para o usuário entrar com um nome. O nome que ele digitar, a gente vai guardar nessa lista. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de criar uma lista vazia. Isso aqui é um exemplo de como eu adiciono uma informação no final da minha lista. Tá? Agora, se eu quiser imprimir os nomes que foram digitados, né, eu vou acessar a lista posição por posição. Então, eu vou falar que i é igual a 0, enquanto i for menor do que n, eu vou imprimir L, abre colchetes e fecha colchetes. Tá? Isso daqui está dizendo para o Python que primeiro imprime L0, depois imprime L1, depois imprime L2, até imprimir L de n-1. Tá? Então o índice, muitas vezes quando a gente vai programar, até porque a gente não sabe o tamanho da lista, a gente vai acessar. O nosso índice também em si vai ser uma variável. Então eu tenho uma variável i indicando o índice, né? E esse índice vai ser usado para acessar essa lista. Tá? E eu tenho que somar 1 no índice para andar de 1 em 1 aqui, tá? De 0 até n-1. Então vamos fazer uma versão onde a quantidade de nomes não é conhecida de antemão. Tá? O que o usuário vai fazer, a hora que ele não quiser dar mais nenhum nome, ele vai simplesmente pressionar Enter. Tá? Então deixa eu ir para o PyCharm aqui. Então, o que eu quero fazer é isso, fazer uma versão onde a quantidade de nomes não é conhecida de antemão. E esse aqui está o código da versão que a gente acabou de ver, onde tem uma variável n, né? E a gente vai pedir para o usuário entrar com a quantidade de nomes. Tá? Então, o que vai ter que mudar aqui? Né? O que vai mudar aqui, a parte de imprimir nomes digitados vai continuar basicamente a mesma, mas a gente precisa mudar essa leitura inicial aqui. Tá? Então eu vou começar com uma lista vazia, L, digamos, e aí eu preciso ler o primeiro nome, né? Então eu vou ler o primeiro nome. Tá? Se tivesse só um nome, seria isso que eu faria. Tá? Agora, se o usuário digitar apenas Enter, tá? E talvez eu possa mostrar isso no console do Python. Deixa eu ver. Isso. Então, digamos, no console do Python, fazer nome igual input.
certo? Então ele está esperando eu digitar alguma coisa. Eu só vou dar Enter, tá? Então só dei Enter. Se eu imprimir nome é vazio, tá? Então você até consegue ver aqui do lado. Nome vai ser a string vazia, tá? Então porque eu só dei Enter, então nada foi digitado. Tá? Então, se o usuário digitar já der Enter na primeira vez, a gente não quer ler mais nomes e a gente quer parar o nosso programa, tá? Só que no fim das contas o que a gente quer fazer, mesmo se ele digitou Enter na primeira vez, ou na terceira, ou na 20ª, a gente quer parar de ler nomes, tá? Então eu vou colocar aqui um while nome for diferente da string vazia, né? Então se eu colocar abre e fecha aspas simples, aspas duplas, isso daqui é string que não tem nenhum texto dentro, tá? Então, se esse nome que você me deu for diferente da string vazia, eu tenho que guardar ele na minha lista, certo? E eu tenho que pedir para o usuário digitar um novo nome, tá? E isso daqui vai ser feito várias vezes, tá? Até a primeira vez que ele apertar Enter, né, sem digitar nada, que aí o nome vai ser igual a vazio e a gente vai sair desse while e vir para essa linha 22 aqui. Tá? Aí o que a gente quer fazer agora é imprimir os nomes digitados. Tá? Então eu vou pegar aquele pedaço de código lá, vou copiei e colei aqui, descomentei, tá? Então eu vou imprimir os nomes digitados e tal. O problema é o seguinte, a gente não sabe quem é o N, qual é o número de nomes que foram digitados, tá? Tem um jeito de resolver isso, que eu vou explicar isso mais pra frente em outra aula, mas agora tem um jeito bem simples de resolver isso, que é guardar quantos nomes foram lidos, tá? Então no começo nenhum nome foi lido, e agora toda vez que eu fizer um append é porque eu tenho um nome a mais na lista. Então eu vou somar um nessa variável n. Tá? Então a gente tem nome, então a gente cria uma lista vazia, a gente pede para ele entrar com o primeiro nome, essa variável n, deixa eu até colocá-la aqui para ficar mais claro. Então no começo eu tenho 0 nomes, né? Certo? A minha lista está vazia, eu tenho 0 nomes. Aí eu leio um nome, se esse nome não for vazio, né? Se o usuário não digitou Enter, eu vou adicionar esse nome na minha lista e vou dizer que minha lista agora tem um elemento a mais. Então essa variável n está contando quantos nomes eu armazenei na lista. Tá? E aí eu vou pedir para ele digitar um novo nome, que agora pode ser vazio ou pode ser diferente de vazio e o laço repete. Tá? Então a gente fica repetindo aqui. E aqui a gente tem a impressão como a gente já tinha antes. Tá? Aí começa com 0, vai até n-1, andando de 1 em 1 aqui, e eu imprimo esse LI. Tá? Então eu vou executar esse código só para a gente ver. Na verdade, acho que eu vou debugar esse código. Deixa eu apagar esse antigo aqui. Então vamos debugar esse código aqui. Tá? Então, ele está pedindo para eu entrar com... Eu estou com um problema com o PyCharm.
É, eu não sei porque eu não estou conseguindo debugar sempre no PyCharm. Então, não sei se tem a ver com alguma coisa assim. Bom. Bom, eu não vou conseguir debugar de novo, eu não sei porquê, tá? Eu não sou especialista em PyCharm, mas eu posso executar para vocês verem, tá? Então, se eu digitar algum nome, por exemplo, Ana, como eu não dei Enter, ele vai repetir o laço, né? Ele vai entrar no laço a primeira vez, colocar a Ana na lista, e aí depois ele vai pedir um próximo nome, digitar Beto, Carlos. Se eu der só Enter agora, os nomes foram digitados, foi Ana, Beto e Carlos. Tá? Então o nosso código funciona, eu só não sei por que eu não consigo debugar ele, eu devo estar fazendo alguma coisa errada no PyCharm que eu não consigo perceber agora. Ok. Então, voltando para os slides aqui. Então, vamos ver mais algumas coisas, tá? Então, a gente já sabe criar uma lista, inserir elemento na lista, né, acessar a lista, mudar um elemento da lista, tá? Então, imagina que você me dá uma sequência de números e me dá um número K, e eu quero saber se esse K está na sequência. Então, você me deu uma sequência de números, digamos RA de alunos, e aí eu quero saber se o RA 1, 2, 3, 4, 5, 6 está na turma de 102 ou não. Por exemplo, isso. Tá? Se você tivesse me dado o K antes de me dar a lista de números, eu não precisava armazenar. Conforme eu fosse lendo essa sequência de números, eu verificava se algum deles era igual a K ou não. Tá? Mas como eu não sei o K antes, né, eu vou saber só o K que eu quero buscar depois, eu vou precisar guardar essa lista, essa informação, esses dados, para poder depois poder verificar se o K está ou não nessa lista. Tá? Então, aqui eu estou fazendo essa versão que você diz quantos elementos vão ter na lista, tá? Então, o N ali, número de elementos. E aí eu vou fazer basicamente o que a gente já acabou de ver, que é o código para ler uma lista, tá? Então eu estou dando uma lista de números. Então a minha lista começa vazia, meu i começa como 0, tá? Enquanto o i for menor que n, eu vou somar 1 no i, né? Porque eu quero ir contando 0, 1, 2 até n menos 1. E aqui na linha 5, eu estou fazendo um input, né, pedindo para o usuário digitar um número. Isso precisa ser convertido para inteiro, para int, porque vai ser uma string, precisa ser convertido para int. E estou fazendo append na lista. Tá? Então pode parecer meio confuso aqui, mas tem que ler isso de dentro para fora em termos de parênteses. Tá? Então input me dá uma string digitada pelo usuário, int converte essa string para inteiro, e aí depois append e coloca esse número inteiro na minha lista L. E aí eu estou pedindo para ele digitar o número K, tá? Estou fazendo um int input pedindo o número K. E agora eu vou verificar, a partir dessa linha 10, se K está nessa lista ou não. Tá? Então o que eu preciso fazer é olhar cada um dos elementos da lista para ver se algum deles é K ou não. Tá? Então, i igual a 0, encontrou é false, ainda não encontrei o K na lista. Enquanto o i for menor do que n, eu vou fazer o seguinte. Se o elemento i da lista L for igual ao K, é porque eu achei esse número K nessa lista L, né, na posição i. Então eu vou falar que encontrou. Então encontrou igual a true. E eu vou somar 1 no i de qualquer forma, tá? Porque eu quero andar por todos os elementos dessa lista. Tá? E aí eu vou imprimir em control. Então o que a gente tem? A gente tem essa variável i, que é o índice da minha lista,
Então, índices vão de 0 até n-1, que no fim das contas é uma variável contadora, né? Ela está contando de 0, 1, 2 até n-1. E a gente tem essa variável em control, que ela está indicando para a gente se a gente encontrou ou não o número k. Então, no começo a gente não encontrou ainda o número k, e a partir do momento que a gente vê o k na lista, a gente vai dizer que encontrou ele. Tá? Então, se o número k estiver na lista, em algum momento eu vou entrar nesse if da linha 13 e executar a linha 14. Se o k não está na lista, eu nunca vou entrar no if da linha 13, então encontrou vai ser falso. Tá? Então é importante pensar isso. Tanto o caso onde o k está na lista, quanto o k não está na lista, e se convencer que seu código de fato faz aquilo que precisa. Tá? Agora, é tão comum a gente querer saber se um elemento k está numa lista L, que o Python tem um comando pronto para a gente, que é o comando in. Tá? Então eu posso escrever aquele mesmo código, só que trocando todo esse final, toda essa linha das 10 até 15, pelo esse comando, simplesmente colocando na linha 9, print k em L. Então, k em L está perguntando se o número k está na lista L. Tá? Então, k em L é true se o k está na lista L, e ele é false se ele não tá, se k não está em L. Então, é basicamente o mesmo código que a gente fez, tá? Só que você tem um comando pronto no Python para você usar. Tá? É importante a gente saber fazer isso, certo? Nem toda linguagem de programação que você for programar vai ter um comando como esse, que o Python dá pra gente. Tá? Então não menospreze aprender a fazer as coisas que às vezes o Python já te dá pronto. Bom, agora uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero contar quantas vezes o número k está nessa sequência de números que você me deu. Tá? E aí eu posso contar usando o while. Tá? Então eu poderia pegar essa versão que verifica se o k está na lista, e ao invés de dizer se encontrou ou não encontrou, eu poderia ter uma variável que conta quantas vezes o k foi encontrado nessa lista. Tá? Então, o número de vezes que foi encontrado começaria como 0, aqui na linha 11, e na linha 14 eu somaria 1 nessa variável, porque eu vi mais uma ocorrência do número k. Tá? Só que é tão comum a gente percorrer uma lista do Python, né, enquanto a gente está programando, que a gente tem algo mais simples do que ficar usando o while. Tá? Que é o seguinte, aqui no começo eu só estou lendo a lista, como a gente já tinha visto. Tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma variável conta igual a 0, que eu estou contando quantas vezes o k está nessa lista. Tá? E aí eu posso escrever esse comando aqui, ó, for x em L. Então o que eu estou dizendo aqui é para cada elemento x em L. Tá? Então cada elemento x da lista L faça. Então o que eu estou fazendo? Cada valor da lista, cada informação, cada dado armazenado nessa lista, eu estou olhando para eles um por vez aqui. Então para cada elemento da lista L, e esse elemento eu estou guardando nessa variável x. Então ele está criando uma variável x aqui e está guardando cada um dos elementos de x, cada um dos elementos de L nesse x um por vez. Então também é um comando de repetição, como se fosse o while. Tá? Se o x for igual a k, eu conto mais uma ocorrência do k. Tá? E aí eu imprimo conta no final. Então, isso daqui é um comando de repetição muito parecido com o while, só que ele automaticamente, sem eu ter que trabalhar com os índices da lista, está pegando cada um dos elementos dessa lista para mim. Tá? E guardando na variável x. Então, o x vai valer L0, L1, L2 até Ln-1. Tá? E note que esse in aqui do x em L é levemente diferente do que a gente viu no slide anterior. Eu tinha falado, x em L é true ou false. Aqui não é
true ou false. Aqui, na verdade, eu estou falando que eu quero para cada elemento em L. Então, isso aqui não devolve true ou false. Isso daqui é um laço, um comando de repetição para acessar os elementos da lista L. Bom, é muito comum também a gente contar de um número até outro num laço, tá? Num comando de repetição. Por exemplo, é o que a gente está fazendo aqui quando a gente está lendo a lista. A gente está contando de 0 até n-1 nesse while aqui. Então, tá aqui, né? Tem o i igual a 0, enquanto i menor que n, eu faço esse append do que foi lido e somo 1 no i. Tá? É muito comum a gente ver, é muito comum ter essa estrutura no código. Tá? E o que fica aparecendo sempre é isso daqui. A gente inicializa a variável com 0, né? Ou com algum outro valor. Tá? Não precisaria ser 0, mas aqui no meu exemplo é 0. A gente executa um laço até chegar num outro valor, né? Que aqui no meu caso é o n menos 1. Né? A gente faz alguma coisa, né? Uma ou mais linhas de código aqui que realiza uma tarefa. E aí depois a gente soma 1 na variável aqui no final do laço. Tá? Então é muito comum a gente ter essa estrutura porque você está fazendo n vezes uma coisa. Tá? A mesma coisa. Então você começou em 0, vai até n-1, faz essa coisa n-1 vezes, precisa somar nessa variável i. Tá? Então é muito comum a gente fazer isso. Então a gente pode, o Python ele facilita para a gente, ao invés de eu escrever esse código, eu consigo escrever esse código mais curto aqui, tá? Que é for i in range n, e aí o que eu quero executar. Então isso daqui lembra o que a gente acabou de ver da lista, que seria for i in lista. Só que ao invés de eu falar lista, eu estou falando range n, tá? Então eu estou falando, para cada índice i nesse range n. Tá? O que é range n? Range n é como se fosse a lista de números de 0 até n-1. Tá? Então o n que você passar aqui é como se ele fosse essa lista de 0 até n-1. Tá? Então se eu colocasse essa lista aqui, eu estaria falando, para cada i em 0, 1 até n-1, seria para cada i. Então i ia valer 0 primeiro, depois 1, depois 2, depois 3, até n-1. Tá? Então é basicamente isso que a gente está dizendo aqui. Só que o range não é uma lista. O tipo dele é range. Tá? Então ele não é uma lista em si, ele é de um outro tipo que não é a lista. Tá? Ele é um intervalo. Tá? Então ele é um intervalo aqui, no caso, que vai de 0 até n-1. A gente, se precisar, pode converter um range numa lista, tá? E aí basta você escrever list, abre parênteses, range n, fecha parênteses. Você vai converter seu range n de fato nessa lista, se você precisar dessa lista para alguma coisa. Tá? Mas ele não é uma lista em si. Tá? Então vamos rever algumas coisas que a gente viu na aula passada, tá? Agora usando essas coisas que a gente aprendeu. Tá? Então eu quero imprimir os próximos k números a partir de um certo n. Tá? Então eu li n, li k, e agora eu quero imprimir os k números. Então para cada i no range, no intervalo de 0 a k menos 1, certo? No range k, eu vou imprimir n mais i. Tá? Então o código fica bem mais curto. Soma da progressão aritmética. A gente lia o A1, o N e o R. Tinha lá a expressão que a gente esperava que fosse que desse o nosso programa, né? E a gente estava nós mesmos calculando a soma da progressão aritmética para ver se batia com a fórmula. Né? Então, agora o que eu posso fazer é o seguinte, eu quero somar N termos da PA. Né? Então, eu vou ter esse for i em range n dizendo cada um dos termos da PA. Né? Então, aí o resto é basicamente o que a gente viu na aula passada.
a soma começa com 0 e vai somando o termo atual da PA, e o atual começa em A1 e vai somando R em cada passo, porque é uma PA. Tá? Então, a gente trocou o while que a gente tinha um while i menor que n, a gente tinha que ter um i igual a 0 na linha 6, e a gente tinha que somar 1 nesse i, o for i em range n já resolve isso pra gente. Lendo e imprimindo uma lista, tá? Então foi o que a gente começou, lá no começo da aula, a gente estava fazendo. Aqui dá para usar eu vou usar tanto o range quanto o for para a lista, tá? Então eu li a quantidade de nomes, criei a lista vazia, e agora eu quero n vezes ler um nome e guardar nessa lista. Tá? Então eu estou fazendo isso na linha 4 e na linha 5. Né? Então, de novo, meu range, meu i começa em 0, vai ter n-1 por causa do range n. E aí depois, para imprimir os nomes digitados, eu simplesmente vou fazer para cada... perdão, isso daqui está errado, tá? Seria, para cada i em L, eu tenho que imprimir i só, não L de i, tá? Então eu vou corrigir isso no slide. Mas então aqui, ao invés de print li, eu escreveria só i. Na verdade, i é até um nome ruim. Eu colocaria, por exemplo, x, o elemento x da lista L, e em geral eu gosto de usar para índice. Tá? Ou para contagem. Então, para cada elemento x da lista L, print x. Depois eu corrijo no slide. Bom, a gente tem 3 versões desse range. Tá? Range fim, ele então, fim é algum número inteiro aqui, tá? Ele é um intervalo que começa em 0, incluindo 0, e termina em fim com fim excluído. Então, ele vai de 0 a fim menos 1. Tá? Então, o range de 10 é 0, 1, 2 até 9. O 10 não está incluído e a gente começa a contar a partir do 0. Você também pode escrever, ao invés de só range o fim, você pode escrever range o início e o fim, separados por vírgulas aqui, tá? E aí isso vai ser um intervalo do início que você colocou, inclusive, até o fim, né? Só que excluindo o fim. Então, por exemplo, range de 2, 10 é 2, 3 até 9. Então, eu ainda termino em 9, porque o fim nunca é incluído, mas agora ao invés de começar a contar de 0, eu começo a contar de 2. E a outra versão que a gente tem é o início, o fim e o passo. Então é um intervalo do início até o fim, igual esse anterior, só que ao invés de pular de 1 em 1, que é o que a gente está fazendo aqui, 2, 3, 4, a gente vai pular de passo em passo. Então, range 3, 10, 2 é um intervalo que começa em 3, termina em 10, não incluindo 10, pulando de 2 em 2. Então, vai ser o 3, 5, 7, 9. Tá? Range 10, 3, menos 2 é um intervalo que começa em 10, vai até 3, pulando de menos 2 em menos 2. Então, é 10, 8, 6 e 4. Tá? Bom, usando isso, a gente pode, por exemplo, reescrever aquele código que a gente viu na aula passada, o código mais simples para calcular se um número é primo ou não, né? Então, estou lendo o número P para ver se ele é primo ou não. Estou supondo que ele é primo primeiro, e agora eu quero testar os divisores dele de 2 até P menos 1. Tá? Essa não é a versão otimizada que olha até raiz de P. Então eu vou olhar os possíveis divisores de 2 até P menos 1. Então esse range de 2 a P. Se o P for divisível por K, então não é um primo. E eu imprimo essa variável primo. Bom, será que dá para sempre usar? Será que a gente não precisa de while para nada? Será que dá para usar for alguma coisa em range nesse código aqui? Esse é o código que a gente viu na aula passada de decompor um número
em primos, tá? Então, esse é um while aqui que foge do padrão de contagem, né? A gente começa com o n, a gente não sabe o quanto o n cai a cada passo, né? Então não tem essa ideia do passo, do range. A gente sabe que ele vai chegar em 1, né? Mas a gente não sabe qual é o tamanho do passo que a gente está dando a cada vez. E esse while aqui, às vezes ele quer somar um no D, às vezes não. Então, às vezes ele vai dividir, às vezes não. Então, esse é um while bem fora desse padrão do for in range, tá? Então, é bom saber usar o while também, porque às vezes é o que a gente precisa usar, tá? A ideia é que o for in range, o for in lista, ele é uma forma da gente escrever o que seria um while longo de uma forma mais curta. Tá? Mas é importante saber usar o while também. Então, para terminar, eu vou resolver 2 exercícios no PyCharm. Tá? Então, dado n, eu quero imprimir todos os números ímpares menores do que n. E dado n, eu quero imprimir os n primeiros números naturais em ordem inversa. Tá? Só para exercitar aqui o range. Tá? Então, se eu quero imprimir todos os números ímpares menores do que n, uma coisa que eu poderia fazer é, eu sei que o primeiro número ímpar é 1, certo? Eu quero fazer isso enquanto for menor do que n, né? Eu quero imprimir esse i e somar 2 na minha variável i para ir para o próximo número primo, né? Então, eu quero 1, 3, 5 e assim por diante, tá? E eu tenho que ler essa variável n, tá? Então, isso é um código possível para a gente. Então, está pedindo o número n, por exemplo, 10, e ele imprimiu 1, 3, 5, 7, 9, que é o que a gente queria, tá? Só que muito mais curto do que isso é eu fazer for i in range. Eu quero começar do número 1, eu quero terminar no número n, mas não incluindo o número n, e eu quero pular de 2 em 2. Então, vou comentar esse código só para mostrar que a gente vai ter a mesma coisa. Tá, então se eu digitar o número 10, foi impresso 1, 3, 5, 7, 9. Porque é um intervalo, começa em 1 até n, né, excluindo n, pulando de 2 em 2. E para imprimir os n primeiros números naturais em ordem inversa, o que eu poderia fazer é... Então, deixa eu ler o n, certo? Eu poderia começar o i como n, enquanto i for maior do que 0, porque 0 não é um número natural, eu vou imprimir o i e eu vou subtrair 1 no i. Tá? Então, se eu rodar esse cara... Só para ficar mais visual aqui, deixa eu colocar... Ele está pedindo para ler o número n. Tá, então ele está pedindo para ler o número n. Se eu digitar 10, ele imprimiu aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6 até 1. Tá? Mas bem mais curto que isso é eu fazer um for i in range, começando em n, indo até o 0, certo? Só que o 0 não vai estar incluso, com passos de tamanho menos 1. E eu esqueci 2 pontos aqui. Isso.
Eu esqueci de falar isso na aula, tá? Mas assim como no while, no if, os fors também precisam desses 2 pontos aqui no final deles. Então, digite N, 10, e a gente imprime os números de 10 a 1, tá? Outra coisa legal de mencionar é que o intervalo pode ser vazio, né? Então eu poderia digitar um número, por exemplo, N-2, ele não vai fazer nada, porque intervalo de -2 até 0, dando passos de -1 e -1, certo? Isso é um intervalo que é vazio, né? Você está falando, começando em -2, indo até 0, só que andando para trás. Então, como esse intervalo vai ser vazio, não vai ter nenhum elemento i nesse intervalo, tá? Para ser impresso. Bom, para essa aula é isso. E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua vendo comandos de repetição.